Boa tarde. Desculpem aí o nosso pequeno atraso, nem sempre a tecnologia e o trânsito nos ajuda. Obrigada, Letícia, está ouvindo bem? Ótimo. Então, a gente chegou um pouquinho atrasado, nós vamos direto ao assunto. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho dar um pause no processo de contratação que a gente tem falado aí nos últimos webinars e vai retomar na próxima quinta-feira. Nós decidimos dar uma pausa nesse processo e falar um pouquinho sobre a expatriação. Tá? Falar um pouquinho sobre uma outra alternativa que é trazer alguém do Brasil para cá. Então, só para a gente relembrar um pouquinho do que nós falamos nos 2 últimos webinars, o primeiro nós falamos de como nos preparar para contratar um funcionário aqui nos Estados Unidos, né? Nós passamos pela parte legal, onde a gente viu a lei trabalhista, como é que ela funciona aqui nos Estados Unidos, né? Diferentemente da CLT, quais são as obrigações que a gente tem e as documentações necessárias para a gente estar bem preparado para fazer toda a parte de contratação desses funcionários aqui. Né? Falamos que é necessário a gente ter a descrição de cargo, é necessário a gente ter um contrato, é necessário a gente entender as legislações locais, né, de cada estado, além da legislação federal americana. E fomos aí, então, para o segundo webinar, que foi falar como contratar esse funcionário aqui. E aí a gente falou bastante da parte da lei de discriminação, né, fazendo o link também com o primeiro webinar, principalmente na parte de entrevista, quais são aí os do's e don'ts, né, o que pode, o que não pode ser perguntado nas entrevistas em função da lei de discriminação que a gente conversou, né, e falamos um pouquinho também da parte da estratégia de contratação que a gente pode aí estabelecer antes de publicar essa vaga, antes de publicar essa posição. Lembrando, né, que a parte da pesquisa e do aprofundamento do pacote de benefícios e do salário da posição naquele estado também é bastante importante. Bom, como nos outros webinars, podem ir postando as suas perguntas, espero que seja bastante produtivo também, a gente vai respondendo conforme essas perguntas aparecendo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aí, né? A gente ouviu como se preparar para contratar um funcionário aqui. E se a gente quiser trazer alguém do Brasil, né? Quais são aí as vantagens, as desvantagens, quais são os impactos, processo de imigração, pacotes de benefícios, impostos, enfim. O que acaba impactando nessa decisão, tá? Bom, se a gente for pensar em vantagens de trazer um funcionário nosso, expatriá-lo, tá? A gente vai falar, poxa, quais são as vantagens que eu tenho? Primeiro, já conheço esse funcionário, tá? Já sei das competências, já sei dos resultados, já sei, ele tem experiência no meu business, ele conhece bem o meu business, tá? Já conhece a minha estratégia, ajudou a definir a minha estratégia, está comprometido, está alinhado com os valores, a minha missão, a minha visão. Então, eu já tenho meio caminho andado para levar esse funcionário e expatriá-lo. Né? Ou está dentro da minha projeção, da minha estratégia de desenvolvimento desse funcionário, ele tem uma experiência internacional para poder crescer dentro da empresa. Enfim, a gente tem todas essas vantagens de poder trazer um funcionário para cá. Porém, essa também não é uma decisão muito fácil, porque a gente vai estar trazendo esse funcionário para um ambiente diferente. Né? A gente vai estar trazendo, muitas vezes, abrindo um novo negócio aqui, né? O que a maioria dos nossos clientes, né, vai se internacionalizar, vai dar um passo diferente nos negócios da empresa.
Então, a gente começa muitas vezes por uma dificuldade na barreira da língua, né? Às vezes a gente tem aquele funcionário que está prontíssimo para aquela função, eu sei que ele pode desempenhar bem no papel, se fosse no Brasil, ele está preparadíssimo, conhece as operações, conhece o produto a fundo, é um bom gerenciador, é um bom administrador, mas nem sempre está pronto, né, para falar a língua local, na fluência que precisa, né, não entende a cultura local, né, vai ter que ter aí tem uma curva de aprendizado para ser aprendida, né, fora toda a parte que envolve trazer um funcionário para cá, que é a família, né, que é todo o processo de migração, todos os benefícios que a gente tem que pensar, né, quando vai trazer um funcionário para cá, porque toda a parte de eu vou ter que arcar com a mudança, né, toda a parte de seguro-saúde para essa pessoa aqui, todo o auxílio moradia, né, fora o salário, fora os benefícios daqui. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pôr na balança também, que é sempre a decisão de eu vou levar alguém ou eu vou ter alguém lá. Obviamente, isso depende, né, do nível, depende da senioridade, né, depende de uma série de fatores para também tomar essa decisão. Aí a gente também bate num ponto que é a imigração, né? Todos os vistos necessários para esse funcionário, mais para sua família, que é um processo que hoje, com a administração Trump, acaba sendo um pouquinho mais demorado e um pouquinho mais detalhado do que nas outras administrações. Enfim, né, essa é uma parte que a gente vem trazendo também para que quem está aqui, nossos clientes e as pessoas interessadas em vir para os Estados Unidos possam também ter uma ideia do outro lado da moeda para poder tomar uma decisão, tá bom? Eu vou passar agora a palavra para o Denis e ele vai falar um pouquinho aí para a gente de tudo isso que eu falei, como é que impacta, né, na parte de impostos, nos custos, que a gente também tem que considerar trazendo um funcionário para cá. Denis, passo a palavra para você. Obrigado, Danila. Obrigado aí pela ótima apresentação. Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Se puderem só informar no chat. Ótimo. O pessoal já está dizendo que está escutando bem, né? Bom, pessoal, falar um pouquinho de mim, tá? Meu nome é Denis Mendonça, sou consultor aqui na Drummond há mais de 5 anos, consultor tributário e contábil. Tá? Então, a ideia aqui é passar um pouquinho para vocês a questão de impactos, né? Estava de impactos tributários nessa questão toda, né? Eu acho bem pertinente de todo o assunto que está sendo tocado aqui em termos de contratação. Óbvio que tem toda a preocupação tributária envolvida, certo? Então, por isso que eu tenho minha participação aqui hoje em um desses webinars que a Drummond vem fazendo junto para vocês, tá? Bom, pessoal, a ideia aqui não vou procurar ser o mais objetivo possível, tá? É um assunto, eu não quero deixar aqui algo que fica muito pesado em termos de maçante, em termos de impostos, tá? Mas tentar ser mais objetivo nos aspectos que eu preciso mencionar aqui para vocês em relação a essa questão de tax equalization, ou equalização de impostos, ou equalização tributária, né? Como vocês preferirem chamar, tá? Bom, falando em tax equalization, tá? Então, ou seja, acho que a primeira pergunta aqui é, né, por que estamos trazendo esse tema durante o seminário de contratação de funcionários dos Estados Unidos? Qual que é a necessidade disso? Bom, a resposta é a seguinte, tá? A gente traz esse tema porque muitas empresas elas oferecem oportunidades ou necessitam, né? Você pode estar oferecendo uma oportunidade ou é uma questão de necessidade de transferir profissionais, né, para
para trabalhar nas suas operações no exterior. A Danila citou para vocês, né? Vários clientes nossos que possuem a operação no Brasil, ou já possuem operação nos Estados Unidos, ou está fazendo uma expansão da operação, né, criando um novo braço aí da companhia aqui nos Estados Unidos, e necessitam aí de alguém com experiência. Tá? Então, nesse caso, seja, né, um exemplo claro aqui, é quando você transfere um executivo que está na sua operação brasileira e manda ele para a operação americana por meio do visto R1, por exemplo, que é o visto de transferência executiva. Esse é o exemplo mais claro, né, do que nós estamos falando aqui. Né? E óbvio que o fato desse funcionário estar indo para os Estados Unidos como expatriado, ele tem que se atentar a diversos pontos. Né? Então, o porquê, né? Qual que é a importância aí dessas questões tributárias, tax equalization, né? Porque eu acho que todo mundo aqui está ciente, né? Então, ou seja, países diferentes possuem impactos tributários diferentes. Acho que é common sense para todo mundo, né? Acho que tudo é bem tranquilo. Então, quando isso ocorre, é muito importante que a empresa e o funcionário possuam um acordo, né, de como será realizada essa transferência, né, ou a contratação, né, de um estrangeiro, quando eu falo estrangeiro, né, ou seja, por exemplo, um brasileiro que está lá nos Estados Unidos, para que no final do dia não haja um descasamento financeiro, né, no que diz respeito a pagamento de imposto por parte do empregado, né, que pode acabar até inviabilizando a permanência dele no país, no caso aqui, está falando dos Estados Unidos. Então, não adianta nada você transferir o executivo e no final das contas ele tem um desalinhamento em termos de caixa por causa de pagamento de imposto que inviabiliza a manutenção dele aqui. Então, todo aquele esforço que você teve, muitas vezes até com a questão de visto, tal, todo aquele processo burocrático para você ter o expatriado, né, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, ele acaba esbarrando numa questão tributária que afeta muito essas pessoas que estão vindo, né? Então, expatriados, né? Expatriados. Quem são? São exatamente essas pessoas, tá? Que possuem sua residência no Brasil, por exemplo, e estão vindo para os Estados Unidos transferidos e vão ter vão trabalhar aqui, seja por um período determinado, ou por um período longo, um período indeterminado. Isso não faz a diferença, né? Mas são essas pessoas que não são originalmente daqui e acabam sendo transferidos ou contratados aqui para assumirem uma posição. Tá? Então, quais os principais impactos tributários? Né? Então, quando esses funcionários recebem benefícios nos Estados Unidos, né? A Danila já citou alguns deles, né? Então, ou seja, tais como, né? Moradia, ajuda de custo da própria viagem de quando você transferiu, né? Aqui nós não falamos nem de viagens recorrentes, mas é uma ajuda de custo daquela viagem que você está transferindo ele para cá. Despesas de relocação, né? Muitas vezes as empresas falam assim, eu vou pagar para a sua mudança, né? Os seus imóveis que você tem no Brasil, como você tem um período longo nos Estados Unidos, eu vou pagar para trazer os móveis. Isso é muito comum, né? Você trazer os móveis para os Estados Unidos. Ou seja, essas despesas que a empresa tem, no final do dia, depende desse tipo de despesa, ela pode se tornar uma receita, né? Um income, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, para esses funcionários. Então, por exemplo, você tem um acordo com a empresa e a empresa vai pagar o seu aluguel, ou metade do seu aluguel, ou 80% do seu aluguel, por um determinado período. Essa despesa que a empresa está tendo, ela vai acabar gerando uma receita para você nos Estados Unidos. Então, essa receita ela vai acabar sendo tributada. Né? Ou seja, né, você vai ter um impacto em relação a isso. Então, temos que tomar muito cuidado. Tá? Então, aí eu vou passar para o próximo slide, porque eu vou dar um pouquinho mais de detalhe do que a gente fala em relação a esses pontos, em relação a gross up. Tá? Bom, falando em gross up, ou tem alguns outros nomes que você pode utilizar,
Hypothetical Tax Calculation, ou seja, vocês têm alguns nomes aí que você pode escutar no mercado. Tá? Então, o que é o GROSSAP? Tá? O GROSSAP é uma das formas de você reduzir o impacto dos impostos durante o ano, para o funcionário. Então, mas o que é isso? Né? Então, como o próprio nome diz, ele é o exercício de você adicionar algo. Né? No caso aqui, nós estamos adicionando os impostos. Então, basicamente, imagina que você tem um acordo com o seu funcionário e o funcionário ele vai pagar $5.000 de aluguel, $2.000 que seja. Vamos fazer um exemplo de $2.000. No final das contas, o acordo que você tem com ele, os dois, vamos pegar o exemplo de 2.000, os 2.000 é o valor que ele vai pagar, ele tem que ir lá e pagar para o landlord, né? Para a empresa ou para a pessoa que ele alugou o aluguel, ou tem um aluguel. Porém, se você não utilizar uma ferramenta de fazer o gross-up dos impostos em relação a isso, você pode ter alguns problemas para o funcionário. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você tem esses 2.000 e esse funcionário, e se você entra, você tem duas formas de pagar esses 2.000 para o funcionário. Ou seja, vamos dizer que você fala assim, então eu vou colocar tudo dentro da sua folha de pagamento. Então, ou seja, você vai ter 2.000 na sua folha de pagamento, que é esses 2.000 eu estou te pagando os 2.000 que você tem para pagar de aluguel. O que vai acontecer? Quando você fizer o processo de folha de pagamento, vão incidir impostos sobre esse valor dos 2.000. E o funcionário ele vai receber 2.000 menos impostos aplicados. Não vou nem entrar no assunto aqui de quais são os impostos, porque isso vai depender muito do estado. Tem estado que você vai ter só um impacto federal, tem um estado que você vai ter federal, estadual, outros você vai ter federal, estadual e da própria cidade. Então, ou seja, em linhas gerais, o fato de você ter esse benefício que a empresa está te dando, né, que o funcionário tem benefício de receber esses 2.000 para pagar o aluguel, se você rodar, né, a gente fala de rodar na folha de pagamento, se você receber isso por meio da folha de pagamento, o que vai acontecer? Vão haver as retenções de impostos e o valor líquido que você vai receber, ele vai ser menor que os 2.000. Ou seja, não vai cobrir o valor acordado do aluguel que você deveria estar recebendo para pagar, porque no final das contas a despesa não mudou, né? O valor da despesa não mudou. Uma outra forma de pagamento pode ser que a empresa realmente vá lá, te faça um cheque, te faça uma transferência bancária e te deu os 2.000 e você vai lá e pagou o aluguel. O que vai acontecer? Nesse segundo exemplo, você, ao invés de já ter feito a retenção dos impostos, né, como no Brasil você tem retenção na fonte, é a mesma coisa nos Estados Unidos. Ao invés de você ter retido na fonte, o que vai acontecer? Você teve o benefício da empresa, não fez a retenção e você vai declarar isso no seu imposto de renda. Então, o fato de não ter ocorrido a retenção ali mensalmente ou a cada 15 dias, depende de qual é a frequência do pagamento da sua folha, né? Da sua folha de pagamento, você não houve a retenção porque você recebeu direto da empresa. Porém, quando você for fazer o seu imposto de renda, ou seja, prestar contas para a Receita Federal, você vai ter que incluir isso como um ganho que você tem, um income, né, como eu citei. O que vai acontecer? Você não pagou isso na fonte, você vai pagar isso depois. Ou seja, é o mesmo caso, ou seja, o que você deveria ter na sua base mensal recebido os 2.000, você recebeu, porém agora você está arcando com os impostos. E o pior, provavelmente ainda vai pagar multa por não ter recolhido os impostos na data correta. Depende, de novo, tá? Isso, em geral, depende muito dos valores e tudo mais. Então, ou seja, daí a importância do que a gente está falando de gross up. Tá?
Então, ou seja, a ideia do Grossap é que quando você for receber esse valor, você faça ele via folha de pagamento, mas que isso ele já venha com os impostos inclusos. Então, por exemplo, se o seu valor de aluguel ele é 2.000, você tem que pagar os 2.000, o valor que você tem que receber na folha de pagamento, menos os impostos, ele tem que, o valor líquido ele tem que ser 2.000 para você, e não o valor bruto para ser deduzido do imposto. Então, ou seja, esse é um exemplo simples do que a gente está tratando aqui, a questão de grossapar, né? A gente fala muito, brasileirando a palavra. Né? Ou seja, então nós estamos adicionando o imposto para que no final o valor que você realmente paga, você vai receber é o valor líquido. Então essa é a questão do grossar. Tomada de decisão, né? Aqui a gente está dizendo muito. Oi. Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Geralmente, quantos por cento é esse impacto, em média? Depende muito. Esse impacto, nós vamos. Como eu citei agora há pouco, depende muito de onde nós estamos falando. Então, por exemplo, se você fizer um cálculo simples, né? Eu vou pegar um exemplo, a Flórida. A Flórida, geralmente, você não tem um impacto na pessoa física sobre imposto de renda estadual e da cidade, certo? O Brasil, a gente está muito acostumado, quando a gente fala imposto de renda, o Brasil ele tem um impacto federal, né? A gente paga para a Receita Federal Americana. Quando a gente fala nos Estados Unidos, a gente não fala só de federal, a gente fala de federal, estadual e, em alguns casos, da cidade, certo? Então, se nós estamos falando da Flórida e nós estamos falando simplesmente da parte federal, existe uma forma básica, que a gente chama de Supplemental Flat Rate nos Estados Unidos, que você adicionaria 22%, que é a média na base federal. Tá? Quando a gente leva isso para Nova York, ele é totalmente diferente. Se você for levar pelo flat, nós estaríamos falando de 22% no federal, 9,62% na cidade, 8,65% aproximadamente no estado. De novo, por que eu estou falando aproximado? Porque o cálculo não é tão simples assim. Você pode fazer o cálculo, você tem formas de executar o cálculo, você pode fazer no assumption do flat, mas o correto seria você ir no detalhe de cada faixa salarial daquele empregado. Então, respondendo a sua pergunta, Danilo, você pode, a grosso modo, dizer que na base federal, num estado que você não tem os impactos, né, da estadual, seria 22% em média para a parte federal, e dependendo muito dos demais, aí você tem que ir para a alíquota de cada estado e a alíquota de cada cidade. Tá? Mas Bem. E você teria, assim, não sei, sabendo qual o estado mais barato para expatriar alguém, o estado mais caro? Olha, alguns estados, como a própria Flórida, você não tem a retenção de imposto de renda estadual. Texas é outra, né? E alguns, então a gente sempre fala que baseado nas taxas, né, nos impostos de cada estado, você tem aqueles estados onde você vai pagar só o federal, ou seja, ele é comum para todos os estados americanos, né? Então, a Flórida é um deles porque você tem esse benefício de não ter os demais recolhimentos. Já do outro lado, você já tem Nova York, né, o estado de Nova York, não estou nem falando a cidade, né, mas o estado de Nova York, o estado da Califórnia, como os estados mais caros, né, porque as alíquotas incidentes, principalmente no estado, elas são altas. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Porque muitas vezes a gente vai avaliar o negócio na perspectiva de, obviamente, cada negócio vai ver onde está o seu cliente, né? Onde o seu business plan, onde que é a região mais própria para eu estabelecer meu business. Mas dependendo se a gente é um business owner, né, no Brasil e vem para cá, de repente, para abrir um novo negócio,
é legal saber dessas informações, né? Exatamente. O que Se eu não costumo for, sempre dizer. Desculpa, pode continuar. imagina, se não for predominante para o business, a localidade, né? Se de repente você puder fazer o seu business de, vamos dizer, qualquer lugar dos Estados Unidos. Exatamente. É muito bom você colocar esse ponto, porque, né? Porque quando a gente fala aqui, até o meu próximo ponto aqui, a questão de tomada de decisão, esse é um dos pontos, né, para tomar de decisão, né? Óbvio que se você vai ter uma operação que você tem que estar com a presença física em Nova York, não adianta você estar no estado, né, da Flórida, por exemplo, simplesmente por causa da questão do imposto sobre folha de pagamento, porque no final das contas você vai ter que estar fisicamente lá naquele estado. Mas, em termos de tomar decisão, sim, né? Por isso que eu acho que é extremamente importante, né, para que a alta administração das empresas possam tomar as decisões adequadas, né, em relação aos custos envolvidos, né, na transferência executiva, assim como no processo todo, né, entender isso, né? Então, é muito importante que um estudo seja realizado, não só análise de mercado, óbvio, né? Tudo tem que estar em linha com análise de mercado, onde essa empresa vai ser constituída e todos os custos envolvidos. Então, esse custo, ele é um custo que tem que ser levado em consideração, né? É por isso que a gente está sempre, por isso que a gente está aí sempre disponível para ajudar os clientes, né? Com vários anos, mais de 8 anos de experiência no mercado, realizando essas operações de cross-border transactions, que a gente chama, né? Para ajudar com todas as etapas de tomada de decisão dos nossos clientes. Então, por isso que eu citei essa questão de tomar decisão muito importante. Tá? Mais alguma coisa? Eu posso passar para o próximo tópico? Podemos seguir. Obrigada. Perfeito. Nada. Bom, então, falando em tax equalization, tá? Eu fiz toda essa questão de passar, né, um pouquinho aqui, né, de aspectos gerais, importância, expatriados, principais aspectos, falar do Grossap, não tem como, né, não falar disso, e tomar decisão para chegar numa explicação final, tá? Por quê? Porque tudo que eu estou falando aqui, ele vai em relação ao que é realmente essa questão da equalização dos impostos, equalização tributária. Então, o Tax Equalization, no final das contas, ele nada mais é que a equalização tributária da situação atual do funcionário lá no país de origem para a situação com que ele vai estar exposto no país de destino. Né? Então, a análise e aplicação da equalização se faz importante, né, para garantir que aí o funcionário ele não venha a ter, né, impactos tributários excessivos por ter sido transferido para outro país. Em outras palavras, né, é a forma da empresa amenizar aí, os impactos do empregado assumindo alguns parâmetros de imposto. Então, seria dizer que no final do dia o funcionário não teria um desequilíbrio tributário trabalhando nos Estados Unidos ou no país de origem. Então, seria como se a gente fizesse um estudo para conseguir equalizar isso. Ou seja, naquele período em que que a empresa ofereceu para o funcionário estar, né, trabalhando nos Estados Unidos, ou seja, que ele não perca, né, ele não tenha nenhuma perda tributária tendo aceitado esse desafio de vir para um país diferente, assumir uma operação, estar à frente daquela operação. Ou seja, então, a equalização tributária seria isso, seria a gente, com base em tudo isso que eu expliquei, fazendo gross-up, a empresa assumindo, não deixando impacto lá no funcionário, que pode inviabilizar a continuação daquele funcionário aqui, porque ele não, provavelmente, quando o funcionário ele vem, ele não sabe todos os impactos que ele vai ter aqui, é que a empresa faça essa análise para que minimize isso e ela tenha, ou seja, no final das contas, a gente quer que o
funcionário que você transfira para a sua operação, visando a sua expansão, por exemplo, você quer que ele esteja atuando na produtividade máxima desse funcionário, né? Então, nada mais do que pensar estrategicamente em tudo isso e fazer com que essa equalização não reflita num problema para esse funcionário, ou esse executivo, ou seja, quem for que esteja nessa operação aqui no futuro. Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês em termos de tax equalization. Não sei se ficou claro. Estou vendo umas perguntas aqui. Danilo, eu vou na pergunta ou você... Podemos ir respondendo, ó. Temos aqui, não, podemos respondendo. Ó. Temos aqui a primeira do Alberto, né? Se todos os valores pagos pelo empregador, né, diretamente ou indiretamente, são tributados. Tá. Então, desculpa, Alberto. Alberto, respondendo a sua pergunta, depende muito, tá? Então, por exemplo, se você teve alguma despesa e essa empresa foi reembolsada pela empresa, isso não vai ser considerado receita sua. Você não vai precisar tributar isso, porque no final das contas você teve, né, você teve a despesa e teve o reembolso. Então, vai de caso para caso, tá? Precisa ser avaliado os tipos de receita que eu estou falando, né? A gente fala muito de ajuda de custo, né, a gente fala cost of living allowances, né, aqui nos Estados Unidos. Basicamente, essas ajudas de custo que você tem adicional, né, de você estar aqui, sim, é todas essas despesas que a empresa está tendo com o funcionário, você vai aumentar a sua renda, você tem que oferecer isso para a tributação. A pergunta do Alexandre, ele receberia pelo Brasil? Se ele vai morar no país destino, a realidade de impostos para custo de vida tem que ser avaliada de acordo com o salário local. Bom, respondendo a sua pergunta, Alexandre, não, aqui nesse caso nós estamos falando de recebimento pelos Estados Unidos, tá? No país de destino. Não seria receber no Brasil, não. Seria realmente você, óbvio, né? Nós estamos falando de uma pessoa que já está apto em termos de vistos e tudo mais para trabalhar nos Estados Unidos, ou seja, ele já tem, você já tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos, ou seja, você já tem o seu número social, que a gente chama aqui para você poder estar numa folha de pagamento e aí sim receber. Então, ou seja, tudo que nós estamos falando, sim, é com base local. O que a gente reforça aqui são aquelas receitas adicionais que você está recebendo e adicionais ao seu salário. Toda negociação, óbvio, que quando a gente está falando de salário ou bônus, você está fazendo com base num acordo, base em mercado local. Então, vamos dizer que você tenha o seu salário aqui nos Estados Unidos, o seu salário normalmente, você vai pagar seus impostos sobre o salário normal. Agora, se você tiver ajudas de custos adicionais, isso vai se tornar uma receita, tá, para você, e aí é onde você tem os impactos que eu citei aqui na apresentação. Christian, não entendi a resposta para o Alberto. No caso, a empresa alugar um imóvel e ceder para a empresa usar. Ainda assim seria assim. Não. O Christian, respondendo a sua pergunta é o seguinte, não, se a empresa estiver providenciando isso para funcionar, ou seja, de novo, a gente avalia a situação para situação, tá? Aqui eu estou falando o seguinte, se a empresa ela tem um desembolso para o funcionário e esse desembolso entra lá na conta do funcionário e isso é uma renda para ele, tá? Isso sim você tem que oferecer para a tributação. Então, depende de caso para caso. O caso que você citou aqui, né, a empresa alugou um local, vai depender de business para business, tá? Mas tem casos que você não... Isso é uma despesa da empresa, sei lá, existe muito no Brasil aquela questão de alojamento, né? Eu crio um alojamento que as pessoas vão trabalhar temporariamente naquele local, é uma despesa da operação da empresa. Agora, se você transfere, por exemplo, no caso dos expatriados, você transferiu o funcionário para os Estados Unidos, por exemplo,
e você assume que você vai pagar o aluguel dele por X meses, esse aluguel ele vai ser uma receita para esse funcionário que vai ser tributado. Ficou claro, Christian? Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, a Rafaela já respondeu que não. Denis, Danila, vou fazer uma tudo pergunta para você. A gente sabe que sempre quando a gente vai dar um passo dessa importância, né, que é se internacionalizar, que é pensar, enfim, em toda a estratégia de internacionalização e aí atrelado a isso, obviamente, todo o investimento que tem que ser feito. Eu sei que isso depende de negócio para negócio, de tamanho de empresa para tamanho de empresa, mas na sua experiência na Drummond, nesses 8 anos que a gente vem ajudando os empresários, né, e os empreendedores tomarem essa decisão de qual o melhor passo a ser dado, o que você tem visto de hoje, né, dentro dos nossos clientes? Como é que estão as empresas? Né? Estão expatriando mais? Estão contratando mais aqui? Né? As empresas que estão mais operacional? Que nível você tem visto essa expatriação? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência. Ótima pergunta, tá? Eu tenho vários clientes que faz exatamente esse movimento, que transfere né, vou dar um exemplo, eu tenho um cliente que ele transferiu um diretor de negócios internacionais exatamente para fazer toda a expansão do grupo brasileiro, né, aqui nos Estados Unidos. Então, eles estão operando em vários estados já e realmente o que as empresas estão adotando como prática é óbvio que ele quer, a empresa brasileira, por exemplo, ele quer um sucesso, por isso que eles estão fazendo todo esse investimento. É um investimento alto, né? Você fazer um investimento em outro país, você enviar alguém para outro país, né, para poder fazer todo esse processo, ou seja, é sempre um investimento alto. Né? Então, o principal ponto que eu oriento os clientes, e eu vejo isso acontecer na prática, é realmente que os funcionários tenham esse agreement, né? Tenham esse acordo com as empresas de definição. Tá? Qual que é meu pacote de benefícios que eu vou ter indo para os Estados Unidos? Né? Então, aí o que eu vejo na prática, muita gente tem o pacote, mas exatamente não sabe os impactos tributários sobre isso. Né? Então, na prática, hoje eles têm o pacote, onde até vou responder alguma pergunta aqui que ele vem até com questão de estudo e tal, tudo mais, onde a pessoa, no pacote dele, ele fala, ah, então tá, meu salário anual, aqui nos Estados Unidos a gente fala muito de salário anual, né? Então, meu salário anual vai ser X, dependendo, né, dos meus atingimentos de meta, eu tenho um bônus Y e eu tenho os custos, né, de toda essa transferência. Eu vou ter aluguel, eu vou ter despesas adicionais que a empresa vai me reembolsar. Então, ou seja, essas pessoas eles vêm com esse pacote, assustam quando eu falo para eles que realmente vai ter questões tributárias e muitas vezes eles voltam, né, para a renegociação, né, obviamente pode de empresa para empresa, mas eles voltam para renegociar simplesmente, olha, né, fechamos um pacote aqui, esse valor, mas esse valor tem que ser líquido, ok? Porque se for bruto, não é aquele valor que eu vou ter que pagar minhas despesas assim, assim, assim. Então, na prática, realmente está acontecendo bastante disso, tá? Óbvio, depende de empresa para empresa, porque vai aquela questão de ver também o caixa da empresa. Né? Então, qual é o caixa que a empresa tem para fazer essa expansão, né? Então, é dessa maneira que está acontecendo. Mas cada vez mais existe essa questão de expansão das empresas e as pessoas estão realmente se adequando a todas essas questões tributárias. A gente não tem nenhum pushback, né? nenhum
as, as pessoas reclamando e não quer, assim, não tem jeito. Né? Aqui a gente fala que ninguém se esconde da Receita Federal Americana. Não, não tem jeito. Direitinho, né? O tio Sam, Não, tem que pagar o tio Sam. exatamente. Legal. A gente sabe também que muitos movimentos vêm da empresa expatriar alguém no primeiro momento e construir equipe, né? E aí começar a crescer e Exatamente. construir equipe localmente. A gente tem visto que esse movimento tem acontecido com os nossos clientes, até por isso que a gente está com essa série de webinars, né? Dando aí mais Exatamente. informação e mais suporte nessa área de contratação, para a gente deixar aí os nossos clientes darem esse passo firme, como você falou, né? O investimento é alto, tem que dar certo, né? Ninguém está vindo Uhum. investir aqui para não dar certo. E exatamente a gente está aqui para isso, né? Para ajudar, vir com as ferramentas, auxiliá-los no suporte à tomada de decisão e, uma vez a decisão tomada, nessa implementação. Tá? Vamos voltar Exatamente. na pergunta aqui, tem a pergunta do Alexandre, né? Se tiver Sim, aí vou passar por ajuda, lá. tá? Então vamos seguir Antes nas de voltar perguntas. para a pergunta, deixa eu só Hum, te fazer um comentário que é extremamente importante que você falou, né? Porque, assim, óbvio que aqui nós estamos... Por isso que essa apresentação, tá, pessoal? Isso aqui ele é um adendo a toda a apresentação que vem sendo feita, né? Ele aqui é um caso mais... Ele tem que ser abordado, né? Mas, que a Daniela falou, muitas vezes você nem precisa expatriar alguém para estar aqui para montar a equipe, né? Para você ter a sua equipe. não. Você pode contratar internamente, que é o mais comum, né? Ou seja, eu te citei, né, o que os clientes fazem em relação a esses clientes que eu tenho toda essa transferência, mas, no geral, você tem as pessoas que realmente vêm e muitas vezes você não precisa nem passar por tudo isso de ter que receber um salário para aqui, para você vir treinar, né, para a pessoa, para a empresa mandar alguém para os Estados Unidos para treinar e constituir a equipe nos Estados Unidos. Né? Não, Então, ou porque você pode seja, vir com visto B1, B2 e você pode ficar aqui pode ficar por aqui, três pode meses, treinar fazer as reuniões, pessoas. treinar, não precisa expatriar alguém, né? Exatamente, exatamente. A questão de expatriar aqui, tá, pessoal, é mais realmente quando você realmente precisa, né? Por isso que a Daniela citou muito bem lá no começo da apresentação, né? Onde a sua empresa já avaliou e viu que realmente você precisa ter, né? Aquela pessoa que já está com você na operação, por exemplo, ou aquela pessoa de mercado que está lá no Brasil, por exemplo, ou em outro país que você queira trazer e por aquelas questões que eu falo, seja língua, seja experiência, eu já conheço a empresa e tudo mais. Mas do restante, sim, a pessoa pode vir aqui, você pode ter o seu gerente da operação do Brasil que vem, entra nos Estados Unidos só com o visto de B1, que é turista barra negócios, e ele vem aqui contratar pessoas e treine essas pessoas para que faça todo o processo por aqui, sem problema nenhum. E vou para a pergunta do Alexandre aqui, tá? Se a empresa quiser pagar a faculdade, por exemplo, melhor diretamente pagar a universidade do empregado ou pagar o reembolso pela folha. Não. Ótima pergunta, Alexandre. Essa é uma questão que é muito claro nos Estados Unidos, a questão de que, independente de quem paga lá o boleto, se foi o empregado ou o empregador, a faculdade, quem deve para a faculdade é o empregado. Tá? Então, vamos dizer, o Alexandre estuda na Universidade de Miami ou na Universidade de Nova York. O, toda a obrigação é do aluno. Né? Então, a obrigação de pagar é do aluno. Se a empresa pagar para você, foi lá e pagou direto o boleto para a faculdade, sem problema nenhum. Ela não passou pela folha, fez o grosso e tal. Mas, no final das contas, você precisa, aquilo foi um benefício que a empresa te deu. Então, aquilo, independente de quem fez o desembolso, no seu imposto de renda você vai ter que ter a inclusão desse valor, porque isso foi um benefício que a empresa te deu naquele momento. A próxima pergunta do Giancarlo. Durante esses dias, veremos sua declaração de saída definitiva do país. Danila, você tem alguma questão que falará de declaração de saída definitiva? Não,
Não, acho que a Acho que são questão, outros a gente documentos também. poderia falar um pouquinho agora, né? Porque uma vez que você é expatriado e você vai passar um tempo fora do país, tem que fazer declaração de saída definitiva, certo? Meu entendimento. Tá. Acho que Rapidamente, você tá, pode pessoal? falar um pouquinho, Denis. Essa é a Isso. oportunidade. Tá bom. Não, não, Giancarlo, vou citar aqui, tá? Não é o foco da reunião, mas eu vou te citar sem problema nenhum. A declaração de saída definitiva, se você é um expatriado, primeira questão, você já pode fazer a comunicação da saída quando você já tem intenção de estar fora do Brasil, né? O Brasil é um dos poucos países que te dá essa opção, tá, gente? Os Estados Unidos é um país que ele não te dá essa opção, por exemplo. Você não deixa de ser residente fiscal americano, cidadão e tal, simplesmente fazendo uma declaração. Você não deixa de prestar conta nos Estados Unidos dessa forma. É muito diferente. Então, o Brasil é um dos poucos países que te dá essa opção. Aí você precisa avaliar. Então, por exemplo, se você tem participação em empresas, se você tem investimentos, como, por exemplo, investimentos financeiros em multimercado e tudo mais, você precisa analisar o seu impacto brasileiro de que se você quiser sair definitiva, se isso não vai te gerar nenhum problema. Então, por exemplo, se você tem um investimento em investimentos em multimercados, FIA ou outros dessa natureza, e você faz essa saída definitiva, provavelmente o seu banco vai falar assim, olha, então você não pode ter mais esse investimento aqui. Então, ou seja, a declaração sim é algo viável, mas para algumas pessoas não funciona. Né? Então, o que isso afeta? O que é a declaração saída definitiva no final? É você deixar de ter a obrigação de prestar contas, fazer o seu imposto, entregar o imposto de renda para a Receita Federal Brasileira. Por exemplo, você entregaria nos Estados Unidos e não teria que declarar no Brasil. Mas então tem que ser analisado também caso a caso. Como pergunta do Alexandre, como o IOSS foi afetado pelo Mindset Trump e na análise de possíveis dificuldades? Como o IOSS foi difícil te responder, tá? Acho que assim, na prática o que a gente vê aqui é assim, os processos do ISAS, se a sua empresa está fazendo internacionalização, tem todos ah, os requisitos para conseguir aprovar um L1, eu não vi nenhuma mudança drástica com a entrada de Trump ou não. Ou seja, O que meus a gente clientes. tem visto, Denis, Uhum. contribuindo um pouquinho para essa resposta, é que os processos estão um pouco mais lentos, tá? E eles estão mais lentos e eles estão indo num detalhe Uhum. maior, né? Então, Exatamente. eles vão, né, todo o processo para pedido do visto tem que estar bem embasado para convencer o USCIS de que aquela pessoa realmente tem que ser expatriada. Você não consegue uma mão de obra aqui. E aí o business plan precisa estar bem embasado, principalmente a parte de pessoas. Eu tenho ajudado aí alguns clientes a aumentar as informações dentro do business plan, na parte de pessoas, né? E na parte do currículo de quem vem, e na parte, enfim, para conseguir demonstrar para o USCIS de que aquela pessoa realmente se faz necessário aqui para aquele negócio. Não tem ninguém local que possa fazer. Mas é isso, né? Um pouquinho mais lento, com mais detalhe, auditoria mais profunda, né? Mas a legislação continua a mesma, os requisitos continuam mesmo, só um pouquinho, a mão um pouco mais pesada. Pessoal, a gente está quase dando o nosso horário. Se alguém tiver mais pergunta, Eu pode posso colocar e a responder a gente vai última respondendo pergunta? isso, respondendo É, as perguntas deixa, seguintes. eu, deixa eu responder a última pergunta da Flávia aqui, e até o Giancarlo respondeu a parte dele que ajuda aí com a questão do Alexandre, tá, do SAS. É um exemplo claro aí. A pergunta da Flávia, tá, só para a gente não ultrapassar o prazo aqui, mais um minutinho. Se a empresa enviar um funcionário 3 a 4 meses para iniciar uma nova empresa do mesmo grupo, é necessário expatriar? Flávia, vai muito naquela questão, assim,
o funcionário, se ele precisar estar aqui nos Estados Unidos 3 ou 4 meses, geralmente, quando você entra, geralmente, tá, você consegue ficar até 180 dias. Tá? Se você, o que o funcionário não pode fazer, ele não pode trabalhar e receber salário na operação. Se ele estiver vindo aqui para prospectar negócios e treinar as pessoas que vão estar na operação sem problema nenhum, porque ele não vai poder trabalhar nos Estados Unidos e receber remuneração nos Estados Unidos. Nesse caso, seria um caso de a pessoa estar vindo, prospectar negócios, treinar as pessoas, e aí sim ele continua as obrigações dele, está tudo com a empresa brasileira, recebe pelo Brasil e não está exposto nos Estados Unidos. Bom, pessoal, nós estamos encerrando, né? A gente sugere bastante para todas as pessoas de poderem entrar no nosso site, tá? O endereço está aqui, baixar nossos guias, isso vai ajudar um material bem completo para ajudar vocês a entenderem um pouquinho aí de como estabelecer empresa nos Estados Unidos. A gente tem vários materiais super importantes lá. Tá? Nossos contatos, né, Danila, está aqui no final, caso você precise de alguma coisa. Danila, Denis, sigam a gente pelo Facebook, no Instagram, no Twitter. Foi um prazer poder participar aqui com vocês, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de todo mundo. Obrigado, Danila, pela Obrigada, Denis. oportunidade. Obrigada, pessoal. E a gente se vê quinta-feira, né, onde a gente vai falar aí sobre o payroll, né, de como contratar efetivamente um funcionário. Todos os formulários, documentações necessárias, processos de onboard, handbook, são os nossos assuntos aí para os próximos webinars. E a gente espera vocês lá. Obrigada pela participação. Até mais.